Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre o XPML, o fundo de shoppings da XP, que cresceu pra caramba, né? Hoje aí é o maior fundo, o maior patrimônio, né? Em fundos de shopping center. Ainda mais depois dessa emissão que ele fez, captou dinheiro pra caramba, praticamente R$ 1 bilhão que ele conseguiu fazer a captação. E a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, alguns pontos, algumas coisas que a gente tem que trocar ideia aqui. O primeiro ponto, os indicadores que vieram bem interessantes em relação ao ano passado. A gente consegue ver aqui o vendas por metro quadrado e NOI caixa com crescimento de 10,7 e 11,1 em relação ao ano anterior. Ele não traz em relação a 19, vocês já sabem, já estamos careca de saber disso, mas pelo menos o crescimento frente ao ano passado foi muito bom. Ele coloca: em julho de 23 tivemos a realização da amortização extraordinária parcial dos CRIs e total das compromissadas do fundo, além da conclusão do aumento da participação indireta de 3% no Shopping Cidade Jardim. Em agosto, eles comunicaram o anúncio de encerramento da nona emissão, o que captou aí R$ 560 milhões. Então, juntando as duas emissões, quase 1 bi. Aí ele comenta que o fundo tem um resultado acumulado de 1,6 e tudo mais, aquela coisa que a gente já tá ciente aí. O fundo gerou 18,8 milhões, pagou 17,7, deu aí seus 83 centavinhos. Aqui, ó, ele comenta sobre a amortização dos CRIs e das compromissadas. Então, o fundo fez uma amortização extraordinária de 20 milhões no CRI aí do Shopping Cidade Jardim e do Catarina. Pouca coisa, né? Foi bem pontual. Também teve um outro pré-pagamento de 67 milhões de reais das compromissadas do fundo, que tinha um custo de CDI mais 1,44, bem caro, né? Então ele se livrou dessa dívida aqui. E ele comenta que esses pré-pagamentos que ele realizou não teve nenhum tipo de multa, o que foi bom, né? E aí ajudou a reduzir um pouquinho o nível de endividamento do fundo. A gente consegue ver por aqui, ó, aqui no relatório anterior, esse é do ano do mês passado, a gente consegue fazer uma comparação com o relatório do mês passado com o relatório deste mês. Se a gente ver aqui, ó, vamos lá, só para a gente falar um pouco sobre esse assunto. Ele reduziu essas duas primeiras aqui, olha só. O Catarina, Cidade de Jardim, estava 174 e 184, agora estão 163 e 174. Aqui, ó, mais fácil a gente comparar dessa forma aqui. Deixa eu... Isso, pronto. Então, a gente consegue comparar aqui, ó, olha lá, como é que estava aqui e como é que está hoje, né? Então, ele reduziu dessa, caiu um pouquinho, e dessa aqui de baixo também caiu um pouco. E aí as outras duas dívidas não teve nenhuma redução significativa e a gente fica de olho. Essa última aqui, ó, que é a CDI, ele não mexeu nela, né? Geralmente, galera, para pré-pagar essas dívidas e tal, tem multa e tudo, então tem hora que acaba não valendo a pena. Mas enfim. E aqui a gente vê o fluxo de amortização, como é que ficou, né? A comparação entre os dois. A gente vê aí, teve uma ligeira queda, né? Era 4,9, caiu para 4,1, era 21, caiu para 17, 29 para 23, 35 para 29, 41 para 36, enfim. Teve uma pequena queda aí no fluxo de amortização para os próximos anos, né? E ele deve continuar prepagando algumas outras dívidas também, viu? A gente vai ficar de olho nisso aí. Ele está no processo, é muito dinheiro que ele captou, né? Então ele vai estar nesse processo de pagamento de dívidas. Ele também comenta que concluiu a aquisição indireta aí do Cidade Jardim. Ele comprou cotas aí do fundo imobiliário desse ativo, né? Fizeram um fundo desse JHSF aí, desse Cidade Jardim. E aí ele comprou, e aí o fundo vai ter aproximadamente 20% desse ativo aqui. Tanto que a gente consegue ver, ó, tá vendo esses 50 milhões aqui? Aqui, ó, tá vendo? Fundo imobiliário, 94. Era 78. Então teve esse aumento. Lembrando, galera, que a gente tem que ver até que ponto que isso aqui está totalmente atualizado, né, no relatório, mas enfim. Ele botou 50 e mudou de 78 para 94, né? Talvez isso aqui vai aumentar mais e vai diminuir o caixa. Como eu falei, enfim, padrão relatório XP, né? A gente sempre sabe que tem os problemas do relatório da XP. A gente vai trabalhando aí com o que tem. Grande questão
que o fundo hoje tem aí de disponibilidades líquidas, né? Mesmo o fundo imobiliário, mesmo, né? Querendo ou não, ele pode vender, caso ele queira, quase 500 milhões de reais, sendo que são 351 milhões de reais que estão em caixa, que é o que é mais líquido de tudo, né? Então tem bastante grana aí para ele poder utilizar, fazer novas compras. Quem lembra aí da destinação dos recursos da emissão, tinha parte do Shopping da Bahia que ele ia comprar e tal, enfim, tinha uma destinação dos recursos aí. Sobre a emissão, captou muito bem e até um ponto interessante, né, galera? Para os defensores de taxa, o pessoal sempre arruma desculpa, né? É engraçado. Vieram os defensores das taxas de emissão, falando, viu? Cobraram taxa cara, mas captaram, não sei o que e tal. Não dá para ficar colocando preço no trabalho do assessor, não sei o que e tudo mais. É pessoal, os defensores de taxa, eu não consigo entender como é que alguém que trabalha com fundo imobiliário, etc., ainda defende taxa alta. Mas enfim, aquela coisa, galera. Quem nunca viu o filme Grande Aposta? Dá dinheiro, os caras pegam o telefone, liga, faz acontecer. Então, o pessoal até me mandou pergunta, né, no shorts lá do YouTube se eu fiquei se a captação me surpreendeu. Não me surpreendeu. Porque quando você bota taxa alta, vai captar. É assim que funciona, né? Querendo ou não, se você remunera o assessor, ele faz acontecer. E normal, o mercado é assim, né? A grande questão é aquela coisa, é pensar no cotista. É aquela coisa que eu falei, né, próprio no vídeo da emissão do XPLG. Querem cobrar taxa cara, não sei o quê, uma oferta pública e tudo mais, ok, que cobre. Mas o cotista atual do fundo, na fase de preferência e sobras, não tem por que esse cara pagar taxa. Vocês sabem disso, já falei com vocês, não tem por que ele pagar a mesma taxa, né? Quando eu falo com vocês, você que está me assistindo, quantas vezes seu assessor te ligou para te falar assim, olha, tem aqui uma emissão para você participar aqui, direito de preferência. Eles não ligam para direito de preferência e sobras, ele liga para uma oferta pública e tal. Às vezes ele até pode ligar no direito de preferência se for, por exemplo, você tem uma cola na XP e é o fundo da XP que está emitindo. Aí ele pode se dar o trabalho. Agora, se é um outro fundo qualquer, que você é cotista e você tem direito de preferência, ninguém te liga não, meu irmão. Não tem trabalho, não tem porquê você na preferência pagar a mesma taxa do que o cara da oferta pública, né? Essa é a minha visão quanto a isso, né? Enfim, vamos seguindo. Aqui o resultado financeiro e a distribuição, a gente vê que a distribuição dele vem melhorando. Não tem nenhum tipo de guidance, galera. Então a gente não sabe, né, se esse patamar de 83 centavos, 80 centavos é um novo patamar, se essa renda vai cair, para onde é que vai. Infelizmente não tem. A gente tem que ficar adivinhando aí para ver para onde vai a distribuição do fundo. Dá para fazer? Dá, tranquilamente. Pega aí as últimas DREs todas, de todos os últimos relatórios, joga numa planilha, não precisa nem copiar ela inteira. Pega, joga quanto foi de resultado, quanto que distribuiu, planilha isso e vê quanto que foi o resultado médio aí, você consegue ter uma ideia. Mas, cara, seria bom, né, a gente ter uma ideia. Até porque, no ano de lucro imobiliário foram 11 milhões de reais. Então, se você excluir esse lucro imobiliário, o resultado cai aí de 111, de 101 para 90 milhões de reais. E aí faça seus devidos cálculos, né? E aí você consegue entender para onde vai, né? O fundo tem hoje, quer ver quantas cotas? Cadê? Tem aqui no relatório, fácil. Depois eu pego quantas cotas tem, mas enfim, aí você divide e vê quanto que deu, né? Quanto que deu aí. Ele tem a média aqui pra gente, né? 80 centavos, mas a gente sabe que teve esse não recorrente, então é sempre bom botar ele na conta. Outro ponto também é despesas financeiras, como ele vem quitando algumas alavancagens, a despesa financeira vai abaixar. A receita de renda fixa, conforme ele for quitando a alavancagem, for comprando ativo, também vai mudar. Então, assim, são muitos fatores que vão mudar, que pro cotista médio, pro cara que tem uma carteira com 15 fundos, porra, às vezes ele não vai ter nem tempo para ficar fazendo isso. Então, por que a gestão não traz um guidance, né? Passou da hora. Todo fundo deveria ter minimamente um guidance. Aqui a cota aqui no pós-emissão decolou, né? Foi embora essa cota, o patrimonial desse fundo segue caindo, são dívidas com carência e aí vai consumindo o patrimonial. A liquidez dele, que é bem boa, tem nem o que falar. Hoje o fundo numa situação de caixa bem confortável, vamos ver o que ele vai comprar, qual vão ser os ativos. O Shopping da Bahia já é praticamente certeiro que ele vai comprar, né? Tava lá na destinação dos recursos, e a gente aguarda para ver da outra emissão, não foi nem dessa, da outra, não foi da última, foi da penúltima.
E a gente aguarda para ver também se vai aparecer mais um ou outro ativo e tudo. Hoje o fundo com esse valor aqui que ele tem, de 350 milhões de reais, cara, dá uns 2 shopping centers aí, mais ou menos. Dependendo, né? Ele comprando shopping inteiro. Comprando fração, se ele comprar fração pequenininha, dá para comprar uns 2, 3 de fundos pequenos. E o ponto principal que a gente tem que ver desse fundo, depois dessas movimentações, a alocação dos recursos, é quanto que ele vai deixar em caixa. Porque hoje, beleza, hoje e depois da última emissão, esse fundo ficou numa situação de caixa muito confortável no que tange a alavancagem, né? Eu vou nem fazer aquele cálculozinho, porque hoje ele tem grana, o que ele tem de grana aqui, praticamente ele consegue pagar tudo isso aqui. Mas, enfim, depois dessa alocação, a gente tem que ver qual vai ser o saldo para a gente ver quantos anos ele vai ter de amortização aqui, para a gente ver, julgar o risco do fundo. Porque imagina, eu tenho que botar todos os cenários aqui para vocês. Imagina que o gestor vai e faz uma compra pequena, e esse aqui é o último relatório. Faz uma compra pequena e aí ele deixa. Fica com isso aqui que ele tinha. Fica com 45 milhões novamente de caixa. Algo próximo disso. Aí você já consegue pegar e fazer os cálculos aqui. Pô, 45 milhões, quantos anos que dão isso? Ah, dá até 2025 de amortização. Beleza? Legal. Ah, vai que deixa menos. Vocês entenderam? Então a gente vai ter que ver quanto que o gestor vai deixar de caixa residual para a gente conseguir entender a alavancagem. Também, outro ponto, se ele for quitar algumas dessas alavancagens aqui, fazer algum tipo de amortização aqui, vai mexer nessas barras, nesse gráfico. Às vezes, ele pega aqui uma dívida, as mais curtas, que vencem lá em 2033, ele passa a régua em alguma e tal, e aí vai mudar muito o cenário até 2033 no fluxo de amortização. Então, assim, vários fatores que a gente tem que botar na conta nesse momento para analisar, mas tem que esperar os recursos serem alocados. Aqui os indicadores operacionais em relação ao do 2022, né? Tá indo tudo muito bem, crescendo legal, né? Não tem nenhum tipo de comentário a respeito disso. A gente pode até puxar os de 2019, mas a priori não tem nada aí que desabone. Deixa eu pegar, até eu ensinar para vocês como é que você pega o de 2019. Você vem aqui, ó, XP, entra no site do fundo, XP Malls, né? Se entrar, né, que eu tô em internet de hotel, galera, vocês sabem como é que é uma nhaca internet de hotel. Quando você precisa, ela não abre. Mas enfim, você entra no site do fundo, puxa o relatório lá de 2020, 2019, e aí você consegue pegar os números e aí você faz as devidas comparações. Enquanto vai carregando lá essa internet maravilhosa, a gente vai olhando aqui, ó, a vacância tá num patamar bem ok. Aqui como é que tá, divididinho por NOI e tal, cada um dos ativos, ele é bem pulverizadinho, né? E aqui, todas as aquisições que ele fez e tudo. Vamos ver quais serão os próximos passos que esse fundo vai tomar, né? A gente vê aqui, o grosso dele são participações minoritárias, olha lá. Minoritário, 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 minoritário. Aqui ele nem coloca quantos por cento. Aqui eu imagino que esses ativos que ele deve ter até 100%, porque ele não coloca. Aqui, ó, minoritário. Aqui, ó, aqui apareceu, ó. Minoritário. Minoritário, minoritário, minoritário. Enfim, todos os ativos ele é minoritário, né? Ele não apita nada. Até um ponto que é legal de sempre colocar em perspectiva, porque como ele não apita nada, a gente sabe, né? Ele depende aí da boa administração, né? Claro, ele tem boas administradoras, mas ele depende da administração estar fazendo um bom trabalho, senão, né? Ele fica inalas. Claro, ele como sócio pode cobrar e tal, não sei o quê, mas você sabe como é que é minoritário nessas histórias, né? Deixa eu ver se carregou. Ih, não vai carregar. Então, deixa pra lá. No próximo mês que vem, a gente fala mais sobre isso. Vou deixar um enfoque mais pra emissão e tal, porque, galera, vocês me desculpem, mas vocês viram aí. É um parto pra upar um vídeo, dependendo da internet de onde eu tô. Coisa de Brasil, né? Pensar que você roda o país inteiro, tem lugar que tem internet ainda é pré-histórica. Mas paciência, beleza? Valeu aí, tamo junto. Até a próxima. Se gostou, se inscreve no canal. Se gostou mais ainda, venha ser membro, beleza? Valeu aí, até a próxima. Fui.